Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo. Hoje estaremos iniciando a nossa jornada pelo livro de Ruth, uma pequena, mas poderosa história na nossa Bíblia. O livro de Ruth é uma das histórias mais curtas e importantes já escritas. Também é um livro das Escrituras, o que significa que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Não só a escrita é divina, mas os próprios eventos foram divinamente designados. O Senhor orquestrou muitos detalhes deste evento histórico para criar poderosas imagens de seus planos futuros para Israel e os gentios. Estas imagens se movem para fora no tempo, como os círculos concêntricos de um alvo. Primeiro, a história de Ruth apresenta uma imagem do plano de Deus para fornecer um rei. Este rei libertará Israel da anarquia e autodestruição do tempo dos juízes. Levará o povo, além de fazer o que é certo aos seus próprios olhos, em direção a servir a Deus. Esta imagem está no centro do alvo porque será cumprida mais próxima aos eventos do tempo de Ruth. Em apenas algumas gerações, Davi virá para governar Israel. Em segundo lugar, a história cria uma imagem de um Messias vindouro que redimirá os pecadores, tanto judeus quanto gentios, da maldição da lei. Assim como no tempo dos juízes, o pecado é a praga sempre presente que nos leva a fazer o que é certo aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Então Deus conta uma história através dos personagens Noemi, Ruth, Boaz e outros nesta história para mostrar como Deus salvará os pecadores da condenação. Na verdade, a história de Ruth revela mais claramente do que talvez qualquer outra história do Antigo Testamento como o Senhor abordará o nosso pecado através de um resgatador. A segunda história de Ruth é o próximo anel em nossa comparação do alvo, porque o cumprimento desses eventos está a alguma distância dos dias de Ruth. Por último, o livro de Ruth revela como o Senhor trará nossa era ao fim e cumprirá todas as suas promessas a Israel e às nações da terra. Assim como em nossa segunda história, esta história profética é contada simbolicamente através dos personagens e circunstâncias do livro. E como esta terceira história lida com eventos distantes que ocorrem no final da nossa era, ela está no anel mais externo do nosso alvo. Em todas as três histórias, o tema central é a fidelidade de Deus em resgatar o seu povo e dar-lhes descanso. Ele redimirá Ruth, proporcionando-lhe um marido que a levará a descansar na segurança do seu lar. Através dela, o Senhor concederá à sua sogra Noemi descanso e segurança em um novo filho. E através deste filho, o Senhor fornecerá um rei para conceder descanso à nação. E através da linhagem desse rei, o Senhor fornecerá um redentor e rei para garantir descanso eterno para a nação. E através desta nação, o mundo inteiro encontrará redenção. Talvez você já esteja começando a ver o quão incrível é essa pequena história na sua Bíblia. Então, ao olharmos para este relato, queremos entender todas estas três histórias que estão entrelaçadas. Começaremos cada capítulo olhando para a história principal de Ruth e sua vida no tempo dos juízes. Mas, às vezes, nos moveremos para os nossos anéis externos do alvo para contemplar como a história de Ruth retrata a redenção de Cristo e os eventos dos últimos dias. Acompanhar essas três linhas de raciocínio exigirá atenção cuidadosa aos detalhes. Então, com esse pano de fundo, vamos começar a nossa história lendo os versículos iniciais do livro. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi peregrinar na terra de Moabe com sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o nome de sua esposa Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá.
Agora eles entraram na terra de Moabe e permaneceram lá. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos. Eles tomaram para si mulheres moabitas como esposas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Rute, e viveram lá cerca de 10 anos. Então ambos, Malom e Quilion, também morreram, e a mulher ficou desprovida de seus 2 filhos e de seu marido. Como mencionei, repetidamente a história de Ruth se passa no tempo dos juízes. Há uma certa discordância sobre exatamente quando essa história aconteceu durante os 300 anos de governo dos juízes, mas há boas evidências de que ocorreu na primeira metade desse período. Um dos personagens principais dessa história é um homem chamado Boaz. Ele era filho da prostituta Raabe, que era uma jovem quando Josué entrou na terra. E sabemos que Boaz era um homem mais velho na época de Ruth, então talvez este relato tenha acontecido entre 80 a 100 anos no período dos juízes. Independentemente do momento específico, o significado do versículo 1 é claro. Este relato é o nosso terceiro resumo da vida durante este período. Os outros 2 resumos são anexados ao final do livro de Juízes. A boa notícia é que esta história não é nada como as 2 primeiras encontradas no livro de Juízes. Enquanto os 2 primeiros relatos eram histórias de ódio, violência e traição, esta história é tudo menos isso. É um relato de amor, fidelidade, abnegação e comportamento correto. É uma história que representa os corações do povo de Deus, vivendo numa era e entre um povo que não seguia a Deus. O pano de fundo de Ruth é um tempo em que os homens faziam o que era certo aos seus próprios olhos. E como lemos no livro, o pecado do povo move Deus a agir contra eles. Pois como Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 15, vocês são aqueles que se justificam à vista dos homens, mas Deus conhece os seus corações, pois o que é altamente estimado entre os homens é detestável à vista de Deus. Precisamos entender os eventos de Ruth como parte do pano de fundo maior de Deus, agindo para julgar o pecado de Israel. Os primeiros eventos desta história refletem este ambiente, com uma família judaica de Belém fugindo da terra devido a uma fome. Um certo homem leva sua esposa e 2 filhos e peregrina em Moabe. O homem, Elimeleque, leva sua família e deixa Belém, porque uma fome atingiu a terra. Como vimos em outros lugares das Escrituras, a fome é uma circunstância terrível para aqueles que dependem da terra para seu sustento. As pessoas podem encontrar maneiras de sobreviver por algum tempo, mas em algum momento a fome forçará a migração em busca de comida. E estas circunstâncias não são por acaso, mas são ordenadas por Deus em resposta ao pecado de Israel. Vamos ler o que Deus falou antes a Israel em sua lei, em Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 a 17. Deus diz: se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno de amar o Senhor, o seu Deus, e de servi-lo de todo o coração e de toda a alma, então darei a chuva para a sua terra no devido tempo, a chuva temporã e a serôdia, para que vocês recolham o seu cereal, o seu vinho novo e o seu azeite. Darei erva nos campos para o seu gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que o seu coração não seja enganado, e vocês se desviem e sirvam a outros deuses e os adorem. Então a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará os céus para que não haja chuva e a terra não produza. E vocês logo perecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. O Senhor disse a Israel logo antes de entrarem na terra que a idolatria resultaria em fome, entre outras consequências. E agora lemos que há fome na terra. Como sabemos que esta fome era um julgamento de Deus? Só precisamos voltar brevemente ao livro de Juízes para lembrar o que estava acontecendo na época da história de Ruth.
Juízes capítulo 2, versículos de 11 a 15. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles, e se prostraram diante deles. Assim provocaram o Senhor a ira. Abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarotes. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os saquearam, e os vendeu nas mãos de seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o mal, como o Senhor havia falado, e como o Senhor havia jurado a eles, de modo que ficaram em grande angústia. Então, o tempo dos juízes foi tempo de idolatria. E como consequência, o Senhor agiu de várias maneiras para julgar a desobediência de Israel à lei. E uma dessas maneiras foi trazer a fome, como ele também prometeu que faria. Quando chegou a hora de buscar uma terra melhor, Elimeleque vai para Moabe. Aqui vemos mais uma evidência de um homem fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Moabe era inimigo histórico de Israel. Você lembra da história de Ló em Gênesis? Ló estava em Sodoma quando o Senhor julgou a cidade por seu pecado extremo. E quando a cidade foi destruída, Ló escapou apenas com suas 2 filhas. Estas filhas estavam tão desesperadas por descendentes e aparentemente comprometidas pelos anos crescendo na ímpia Sodoma, que elaboraram um plano terrível. Em Gênesis 19, nós lemos que elas embebedaram o pai e aproveitaram-se dele e engravidaram dele. Os 2 filhos nascidos destas meninas se tornaram os pais de 2 dos maiores inimigos de Israel, Amon e Moabe. Então, voltando para o livro de Ruth, temos um judeu sofrendo sob o julgamento de Deus pelo pecado, buscando refúgio nos inimigos de Israel. Ele está respondendo ao castigo fugindo de Deus e não indo em direção a ele em arrependimento. Obviamente, Elimeleque não era pessoalmente responsável por todo o pecado na terra de Israel, mas certamente fazia parte dele. E o seu comportamento dá evidências de que os homens faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Não há razão para supor que o Senhor queria que Elimeleque e sua família deixassem a terra que Deus lhes deu. É evidente que estão fugindo da disciplina de Deus, buscando uma solução humana para um problema divino. Fugir de Deus nunca melhora a situação. Quaisquer provações e tribulações que enfrentemos com Deus, nada melhora sem ele. Elimeleque e sua família estavam sofrendo em Belém durante os dias daquela fome. Mas esse sofrimento era o resultado direto de sua desobediência à lei de Deus. Então o julgamento era merecido. Deus pretendia motivar o povo a abandonar sua idolatria e retornar a um caminho fiel com ele. E isso poderia ter esse efeito se apenas eles fossem humildes e se arrependessem. Considere a situação do ponto de vista de um pai com seu filho rebelde. Se ele castiga esse filho ou remove certos privilégios, faz isso na esperança de que motive o filho a ser mais obediente no futuro. Agora imagine como este pai se sentiria se o seu filho contornasse suas restrições para escapar da sua disciplina. As coisas não vão melhorar para este filho, não é mesmo? É assim que entendemos, então, a escolha de Elimeleque de fugir para Moabe. Começamos, então, a ver os efeitos negativos de sua escolha quase imediatamente nos versículos que se seguem. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion entram em Moabe, e logo depois o patriarca Elimeleque morre enquanto está na terra dos seus inimigos. Quanta ironia! Ele fugiu de Belém para salvar a sua vida, apenas para morrer na terra dos seus inimigos. Esta reviravolta é ainda mais irônica quando aprendemos que o nome Belém significa lugar de pão.
Elimeleque deixou o lugar do pão em busca de pão, fugindo da morte, apenas para encontrá-la na terra dos inimigos. Isso é exatamente o que acontece quando fugimos do amor de Deus. A disciplina é uma forma de amor e Deus disciplina os seus filhos, porque é isso que pais amorosos fazem. Quando fugimos do amor de Deus, vamos encontrar menos do que o que estamos buscando. E em seu lugar veremos apenas um aumento na tristeza que o nosso pecado produz. Mas o pecado do pai teve um impacto ainda maior nesta família. A escolha de Elimeleque de levar sua família para a terra de Moabe resultou nos seus filhos se casando com mulheres moabitas. Malom e Quilion se casaram com Orfa e Rute, e esta decisão era outro ato contrário à lei de Deus. Em Deuteronômio, nós lemos no capítulo 23, versículos de 3 a 6. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração jamais entrará na Assembleia do Senhor. Porque não lhes trouxeram pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. E porque contrataram contra vocês Balaão, filho de Beor, de Peor, da Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não quis ouvir Balaão, mas o Senhor, o seu Deus, transformou a maldição em bênção para vocês, porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Vocês nunca buscarão a paz ou a prosperidade deles todos os seus dias. Claramente, a lei impede o povo de buscar paz com os moabitas. E ainda assim, vemos aqui os filhos de Elimeleque fazendo o contrário, buscando uma união com Moabe através dessas mulheres. A lei também impedia os judeus de se casarem com as nações gentias de Canaã. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4. Quando o Senhor, o seu Deus, os levar à terra que vocês estão entrando para possuir e expulsar muitas nações diante de vocês, os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais fortes do que vocês, quando o Senhor, o seu Deus, os entregar diante de vocês e vocês os derrotarem, então vocês os destruirão totalmente. Não farão aliança com eles, nem lhes mostrarão misericórdia. Além disso, não se casarão com eles, não darão suas filhas aos filhos deles, nem tomarão as filhas deles para os seus filhos. Pois eles afastarão seus filhos de me seguirem, para servirem a outros deuses. Então a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele rapidamente os destruirá. Esta passagem lista 7 das nações vizinhas, mas estas 7 representam todos os vizinhos de Israel. Só lembrando que 7 na Bíblia é um número de totalidade. E como Amon, um desses vizinhos também era Moabe. Estes filhos agiram diretamente contra a palavra de Deus ao se casarem com estas mulheres. Os rapazes estavam vivendo em Moabe, e quando chegou a hora de encontrar uma esposa e olharam ao redor, só viram mulheres moabitas. Mas isso não os desculpa de terem escolhido de se casar fora da terra de Israel. Mas podemos ver como um pecado leva a outro. E como resultado de todas estas más decisões, a família sofre ainda mais perdas. Depois de viver com estas mulheres por cerca de 10 anos, os homens morrem. E com a morte deles, esta família agora se reduz a 3 viúvas. É o resto de uma família. Mas é uma família onde nenhuma delas está relacionada a uma outra diretamente, exceto pelos casamentos que agora as deixaram viúvas. Quando olhamos para estas circunstâncias da perspectiva de Noemi, tudo é ruim. Ela abandonou sua própria terra e vagueou na terra de seus inimigos. Enquanto está lá, sua família diminui e enfraquece. A família parece destinada a desaparecer completamente. Mas, se invertermos as lentes e olharmos para estas circunstâncias da perspectiva das mulheres moabitas, de Rute e de Orfa, as coisas parecem um pouco piores.
Pela lei, elas estavam proibidas de entrar na Assembleia de Israel. Nunca poderiam participar da adoração diante do tabernáculo ou em uma festa judaica. Não poderiam se casar com israelitas para se tornarem parte deste povo. E como todos os moabitas, elas eram estranhas às alianças que Deus deu a Israel, sem conhecimento do Deus vivo e sem esperança da sua misericórdia. Mas o que era impossível pela lei, tornou-se possível pela graça. Mesmo enquanto Deus estava trabalhando para disciplinar essa família judaica, ele estava preparado para usar o pecado deles para realizar o bem para uma mulher gentia. Os moabitas nunca poderiam ter ido a Israel e encontrado Deus. Nunca teriam sido autorizados a ver o tabernáculo ou aprender a palavra de Deus. Teriam permanecido no lado leste do Jordão e vivido e morrido sem conhecer o Deus verdadeiro. A lei de Deus era uma barreira para eles que nunca poderiam cruzar. Então Deus, na sua misericórdia e graça, trabalhou através de uma família judaica desobediente para trazer o conhecimento de si mesmo a esse canto do mundo gentil. E ao longo desses 10 anos, esta família, embora desobediente, apresentou a essas mulheres moabitas o Deus vivo. Enquanto Deus estava responsabilizando uma família judaica pelo seu pecado sob uma lei judaica, ele também estava estendendo a sua graça aos gentios. Ele estava transformando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Como você provavelmente já percebeu, este é o ponto de introdução para a segunda história de Ruth, de Deus trabalhando para fornecer um redentor. A mulher Noemi é uma esposa judia, enquanto as suas noras viúvas são gentias. Como tal, elas se tornam representações de dois grupos de pessoas na terra. Noemi representa o povo judeu, que está em aliança com Deus vivo, enquanto as duas mulheres representam as nações gentias do mundo. O povo judeu é um povo que Deus criou do nada, começando com o filho de Abraão, Isaque. Eles foram estabelecidos sobrenaturalmente por uma promessa que Deus deu a Abraão. E eles existem por uma razão, para cumprir o programa de redenção de Deus da humanidade. Através do povo judeu, o Senhor traz à existência tudo o que é necessário para a nossa redenção. Através deste povo vieram as alianças de promessa nas quais nossa salvação é baseada. Através deles, Deus trouxe a lei e o serviço do tabernáculo, que retratam e explicam a necessidade de redenção. Mais tarde, ele trouxe a palavra dele através dos profetas judeus para prever a solução que Deus forneceria. E, eventualmente, através de Israel, veio o Messias, o prometido. Mas, ao contemplar o seu plano, Deus decidiu trabalhar através de um povo, de sua própria criação. Ele queria excluir a possibilidade de qualquer pessoa ou nação alegar que tinha algo a oferecer a ele. Se Deus tivesse selecionado os babilônios ou os egípcios para trazer essas coisas à existência, poderíamos supor que essas pessoas eram inerentemente melhores e assim diminuiriam a glória a Deus. Então, em vez disso, o Senhor fez o seu próprio povo, a nação judaica, de um só homem. E ele garantiu que ninguém pudesse ver os judeus como inerentemente dignos de tal papel. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem um povo da sua própria posse, dentre todos os povos que estão na face da terra. O Senhor não colocou o seu amor em vocês, nem os escolheu porque eram mais numerosos do que qualquer outro povo, pois vocês eram os menos numerosos de todos os povos. Mas, porque o Senhor os amava e guardava o juramento que fez aos seus antepassados, o Senhor os tirou com mão poderosa e os redimiu da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Por muitas gerações, apenas o povo judeu pôde conhecer e receber as coisas de Deus.
Os gentios, como essas mulheres moabitas, estavam excluídas das coisas de Deus. E como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13. Portanto, lembrem-se de que anteriormente, vocês gentios na carne, que são chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita na carne por mãos humanas, lembrem-se de que, naquela época, vocês estavam separados de Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pela graça de Deus, nós, gentios, tivemos a oportunidade de conhecer e seguir o Deus vivo. E chegamos a esse conhecimento por meio do povo judeu. Quando lemos a Bíblia, estamos lendo palavras entregues a nós por homens judeus. E quando conhecemos nosso Salvador, estamos recebendo um Messias judeu. Quando nos gloriamos no perdão de Deus, estamos nos regozijando sob uma aliança judaica no qual fomos enxertados pela fé. Esta é a misericórdia que vemos começando a trabalhar na vida destas duas mulheres gentias. Elas eram estranhas às coisas de Deus, mas foram apresentadas a esse Deus através de uma família judaica e se conectaram a essa família através de uma aliança. E no próximo episódio veremos o que acontece com estas três mulheres. E no processo veremos esta imagem de Cristo, o Redentor de judeus e gentios. E também começaremos a nossa terceira história, o relato dos tempos finais, representado nestes mesmos detalhes. Um grande abraço. Até a próxima.